Vamos começar a nossa análise de hoje com a energia lá em cima. Nós vamos explorar um universo absolutamente fascinante que nos cerca o tempo todo, mas que na correria do dia a dia passa completamente despercebido. É literalmente um mundo oculto, né? Repleto de atividade constante, de construção e de destruição acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Para começar a estigar a mente, fica a pergunta: o que está realmente vivo ao nosso redor neste exato momento? A verdade, e até meio surpreendente, é que os olhos humanos captam só uma fração minúscula da realidade biológica do nosso planeta. Se a gente pudesse dar um zoom na nossa visão agora mesmo, ia ficar claro que não estamos sozinhos em lugar nenhum. Tem uma metrópole vibrante, totalmente invisível, prosperando em absolutamente todas as superfícies. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso e cravar a nossa definição fundamental. O prato principal da microbiologia são os micro-organismos. Eles são basicamente as menores formas de vida que a gente conhece. A estrutura deles é tão, mas tão reduzida que é impossível bater o olho e ver. A gente precisa obrigatoriamente de um microscópio para entender o que está ali. Eles são a verdadeira base invisível de toda a biologia. E para estruturar a nossa jornada, o roteiro é o seguinte: 1. O mundo invisível revelado. 2. A divisão da vida. 3. Vírus, os parasitas intracelulares. 4. Bactérias de fungos. E, por fim, 5. Protozoários e algas. Número 1. O mundo invisível revelado. Aqui a gente prepara o terreno para uma das maiores mudanças de paradigma na história da ciência. Aquela descoberta que virou de cabeça para baixo a forma como a humanidade entende a vida e a saúde. Olha só como as coisas eram. Antes do final do século XVI, acreditava-se fortemente na teoria da abiogênese. Era a ideia de que os seres vivos simplesmente brotavam do nada, de forma espontânea a partir de matéria sem vida. Mas aí, Anton von Leeuwenhoek inventou o microscópio, e essa visão de mundo foi pelos ares. A ciência moderna entrou em cena para provar que coisas super rotineiras, tipo comida estragando ou o surgimento de doenças, não são passe de mágica. Na verdade, tudo isso é causado por micróbios que já estavam lá, quietinhos, se reproduzindo. E quando a gente diz que eles estão em toda parte, não é a força de expressão, não. É literal. Eles estão na água, no solo e, sim, na nossa pele e no nosso trato digestivo. Só para ter uma ideia, uma flora intestinal saudável é um exército de bilhões de micro-organismos trabalhando em equipe. Eles cobrem o planeta inteiro. O único lugar onde eles não dão as caras são ambientes que a gente esteriliza rigorosamente, ou seja, quando destruímos essas formas de vida de propósito, seja quimicamente, usando álcool ou peróxido, ou fisicamente, com muito calor e radiação. 2. A divisão da vida. Agora é hora de entender as regras do jogo e ver como a biologia organiza essa gigantesca diversidade de organismos invisíveis. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante como toda a vida celular se divide em dois projetos arquitetônicos. De um lado, os procariontes. É uma organização bem mais simples, e é exatamente aí que a esmagadora maioria dos micro-organismos se encaixa. Do outro lado, a gente tem os eucariontes. Esses caras já são bem mais complexos e têm como marca registrada um núcleo celular super bem definido. Essa é basicamente a planta baixa de toda a vida microscópica. 3. Vírus, parasitas intracelulares. Chegamos aos maiores infratores das regras da biologia. É um grupo tão diferentão que desafia o próprio conceito do que é estar vivo. 20 a 300 nanômetros. Para colocar isso em perspectiva, 1 nanômetro é 1/1000º de metro. É absurdo de pequeno. Essa é a escala surreal dos vírus. Eles são tão incrivelmente minúsculos que não se contentam em infectar só animais e plantas. Eles conseguem infectar até outras entidades microscópicas, tipo bactérias e fungos. É quase uma boneca russa microscópica. Mas afinal, o que é um vírus? Primeiro de tudo, eles são organismos acelulares, ou seja, não têm células. Como falta neles o pacote básico da vida, muitos autores na ciência nem os consideram seres vivos. O grande lance é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso quer dizer que jogados no ambiente, eles são inertes, não fazem nada. Para se reproduzirem, eles precisam invadir a célula de um hospedeiro e sequestrar todos os recursos dela. Eles também sofrem mutação o tempo todo. E, claro, são os agentes por trás de doenças que marcam a nossa história, como o SARS-CoV-2, que causa Covid-19, e o HIV, causador da AIDS. 4. Bactérias e fungos. Vamos em frente e ver como a complexidade vai se desenvolvendo. Entramos agora em dois grupos extremamente abundantes e que têm um impacto colossal, tanto para o bem quanto para o mal, na vida humana. Sabe o que é realmente interessante aqui? É o contraste impressionante que escancara a dualidade da natureza.
Pega as bactérias do reino Monera, que são procariontes unicelulares simples. Elas podem ser nossas melhores amigas, tipo o gênero Lactobacillus, que é essencial para o nosso equilíbrio gastrointestinal. Mas aí, na outra ponta, tem a Streptococcus pneumoniae, que causa uma pneumonia grave. E para os fungos a história é a mesma. O penicillium foi o grande herói como base para o primeiro antibiótico, a penicilina. Só que fungos do gênero Cândida podem causar infecções super chatas, como a candidíase. Ou seja, esses micro-organismos podem curar, mas também podem fazer um grande estrago. E dando uma olhada mais de perto no escopo dos fungos, a diversidade física deles é um absurdo. Diferente daquelas bactérias simples, os fungos são eucariontes e heterótrofos. E o mais legal, nem todos ficam no mundo invisível. Enquanto uns são unicelulares, tipo leveduras, mofos e bolores, outros são pluricelulares, grandões, formando cogumelos e líquens que a gente esbarra por aí na natureza. E eles moram em tudo que é lugar, no solo, na água, em plantas, animais, na gente e quebrando detritos para limpar o ambiente. 5. Protozoários e algas. Chegamos na nossa última sessão, apresentando os micro-animais mais complexos e os produtores ambientais essenciais do reino protista. O perfil dos protozoários mostra que eles são seres eucariontes, unicelulares e heterótrofos, com uma infinidade de formatos. Eles amam um ambiente úmido e grande parte vive pacificamente, só flutuando de boa na água. Mas a coisa muda de figura com os parasitas, que se instalam em outros seres vivos e fazem um belo estrago. Um exemplo perigoso e bem conhecido é o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Por outro lado, tem aqueles que simplesmente alugam um espacinho dentro da gente, como a Entamoeba coli, que fica lá no nosso intestino grosso sem grandes problemas. Então, o ponto crucial nessa dinâmica toda está nas algas unicelulares. Elas são organismos eucariontes, mas o grande diferencial é que são autótrofas fotossintéticas, ou seja, são lotadas de clorofila. E o que isso significa na prática? Significa que elas formam a base absoluta da cadeia alimentar aquática. O famoso fitoplâncton, composto por essas algas e cianobactérias, trabalha num ritmo frenético, produzindo e liberando quantidades simplesmente massivas de oxigênio para o nosso planeta inteiro. E para ter noção de quão notável é isso, olha só a escala. De 0,2 a 2 micrômetros. Esse é o tamanho do picoplâncton, a menor fração do fitoplâncton. Isso é a prova viva de que são literalmente os menores organismos que existem que sustentam a energia e o oxigênio de todo o ecossistema da Terra. É o minúsculo movimentando o colossal. O que deixa a gente com uma reflexão final de explodir a cabeça. Depois de mergulhar em toda essa complexidade dos reinos microscópicos, a grande pergunta que fica ecoando é: como esses organismos minúsculos e invisíveis, no fim das contas, são os verdadeiros governantes do nosso planeta? Fica o convite para continuar observando o mundo por uma nova lente, sabendo que a verdadeira força motriz da vida na Terra é uma engrenagem que a gente nem sequer consegue enxergar. Muito obrigado por acompanhar essa análise. Continuem com a curiosidade em alta e explorando a ciência